Então, no livro de Edgar Morin, Os Sete Saberes da Educação para o Futuro, é, a antropoética ela supõe três pontos. São eles: assumir uma condição indivíduo, sociedade e espécie, ou seja, eu como um indivíduo que faço parte de uma sociedade e que sou de uma espécie, a espécie humana, na complexidade do nosso ser. O segundo ponto é alcançar a humanidade em nós mesmos e em nossa consciência pessoal. E o terceiro e último é assumir o destino humano em suas antinomias, ou seja, nos seus princípios, e em sua plenitude, na sua totalidade. E nós temos uma missão que a antropoética nos dá no milênio, que o primeiro ponto é trabalhar para a humanidade, para a humanização da humanidade, efetuar a dupla pilotagem da vida do planeta, ou seja, obedecer a vida e guiar a vida. Você apenas não espera as coisas acontecerem. Não é aquela, como diz aquela música, deixa a vida me levar. Não é só isso. Alcançar a unidade planetária na diversidade, algo muito importante que ele frisa bem no capítulo, a questão da diversidade de ideias, que mais à frente eu irei falar. E já que existe essa diversidade, o próximo ponto é respeitar no outro, ao mesmo tempo, a diferença e a identidade, quanto a si mesmo. O próximo ponto é desenvolver a ética da solidariedade, ou seja, pensar no outro. Desenvolver a ética da compreensão e ensinar a ética do gênero humano. E assim, a antropoética, ela compreende o humano em sua, ou seja, analisa o humano em sua individualidade. Ele compreende o que é certo, mas também o que é incerto. Daí a gente já parte para a parte do indivíduo, para analisar indivíduo e sociedade no ponto ensinar a democracia. É algo que ele frisa no capítulo. A democracia ela vai favorecer uma relação rica e complexa entre indivíduo e sociedade, onde esse indivíduo e a sociedade ele pode ajudar-se, desenvolver-se, regular-se, controlar-se mutuamente. O autor, então, ele traz o seguinte, que a democracia ela fundamenta-se como o controle da máquina do poder pelos controlados, ou seja, a democracia é a regeneração contínua de uma cadeia complexa e retroativa. Os cidadãos que produzem uma democracia, que produzem os cidadãos. E é necessário que esses cidadãos acreditem, a maioria dos cidadãos acreditem nessa democracia. Da mesma forma que existe o consenso, que existe uma combinação, também existe a diversidade e antagonismos. E isso é importante. E a democracia ela supõe e nutre essa diversidade dos interesses, assim como a diversidade de ideias. E eu preciso até ler aqui uma parte que ele diz assim: a democracia é um sistema complexo de organização e de civilização política que nutre e se nutre de autonomia de espírito dos indivíduos, da sua liberdade de opinião e de expressão do seu civismo, que nutre e se nutre do ideal, liberdade, igualdade e fraternidade, o qual comporta uma conflituosa criadura entre esses três termos inseparáveis. E, ao final das contas, pelo que eu percebi que o autor traz, na verdade, essa democracia ela é violada. Por exemplo, como ele chama, os poderosos, os políticos, eles têm algo para ser combinado, para ser resolvido no país. E ele pega essa causa e ele já não repassa para nós, para a sociedade. Eles precisam pegar uma pessoa deles para decidir tal coisa, porque com a desculpa de que nós não temos a capacidade de intervir sobre aquele problema. Então, é necessário que haja uma regeneração dessa democracia. E eu gostaria de finalizar lendo uma parte que ele fala assim: a regeneração da democracia supõe a regeneração do civismo,
A regeneração do civismo supõe a regeneração da solidariedade e da responsabilidade, ou seja, o desenvolvimento da antropoética. E mais ainda, ele fala sós e em conjunto com a política do homem, a política da civilização, a reforma do pensamento, a antropoética, o verdadeiro humanismo, a consciência da terra-pátria reduziria a ignomínia no mundo. Isso eu creio que seja difícil, mas jamais impossível.